Quando eu vi essa mulher, eu endoidei. Eu digo, rapaz, 800 reais. O cara disse, não, 800 reais não é nada não. Pra quem não tem nada é muito dinheiro demais. Aí quando eu vi essa mulher, eu fiquei doido, rapaz. Rapaz, eu vou levantar esses 800 reais. Eu corri, vendi uma bicicleta Monarch 92 que eu tinha. Rapaz, vendi uma espingarda Lazarina que eu tinha deixado pra mim de herança. Vendi um casal de uveia. Trabalhei 14 dias fazendo cerca em cima dos lajeiros, em riba dos lajeiros. Trabalhei com o diacho. Botei os 800 reais no bolso e fui pra casa dessa mulher, rapaz. E cheguei lá, eu digo, não, vou conversar um pouquinho com ela. Quem sabe nós pegamos uma proximidade, né? Porque 800 reais não é todo dia que o caba acha, rapaz. E eu, conversando com ela, ela falou pra mim da vida dela, porque ela tinha entrado nessa vida. E eu fui falar um pouquinho da minha vida. Falei que quando eu era menino, eu fui abaicar uma poica. Aí quando eu botei na poica, que eu chamei pra diante, a poica se virou e mordeu, arrancou um pedaço da minha tabapaioca, a metade. Aí ela olhou assim pra mim, meio assustada. Eu digo, não, mas não se preocupe não, que ainda tem pai e meio de tabapaioca, de pomba. Aí, rapaz, nós subiu pra riba da cama e a madeira empenou. Quando eu botei tudo mesmo na conta dela, ela começou a chorar. Eu digo, o que foi, mulher? Que tu tá chorando, que lá tu me é essa? Ela disse, eu tô sentindo falta do pedaço que a poica comeu. Aí eu trabalhei, quando eu terminei, eu comecei a chorar. Ai. Ela disse, que foi? Tu tá sentindo falta do pedaço que a poica comeu? Eu disse, não. Eu tô sentindo falta dos meus 800. Rapaz, quando o cabo termina, dá uma depressão. Fiquei só lembrando da minha espingarda, da minha bicicleta, da minha zurria. Eita, rapaz, minhas mãos toda estourada. Mas valeu a... Gente, se tem uma coisa que não falta na roça, além de café forte e broa de milho, é história boa. Cada lugar tem seus casos, uns engraçados, outros sem pé nem cabeça, uns de fazer chorar e outros de deixar a gente pensando. Mas será que isso aconteceu mesmo? Pois é, então já prepara o café, chama a família, o tio fofoqueiro, a vizinha que gosta de escutar pela janela, porque hoje é dia de se perder nos casos da roça. Bora lá? Na roça tem gente que conta que viu um boi voando e ainda jura por Deus que é verdade. E o pior, conta com uma cara tão lavada que você até começa a duvidar da sua própria sanidade. Começa com um tiquinho de mentira e acaba virando uma novela mexicana. Mas a gente finge que acredita, viu? Só pra ver até onde vai dar a mentira, porque no fundo, todo mundo adora um bom exagero. Você tá grande, ele tá se mexendo, ó. Tá dando pra ver ele se mexer? Mas de verdade? Ah, não. Que bicho é esse? Meu Deus. Minha. Será que dá pra pegar? Ela é boca, é chifre? O que é? E se eu pegar? Não, cuidado. Não rava lá, né? Vê se ele vai vir, Meu Deus. Como é que ele mexe? Tá vendo o que ele fez com o rato ali? Ó, o rato ali, ó. Cadê o rato? Tá aqui na Cadê o frente. rato? Ali na frente dele, ó. Deixa eu ver o rato. Olha lá, ele puxou. Pegou um rato? Pegou, ó. Ali o rato aqui, ó. No canto aqui, ó. Ó, o rabinho ali, ó. Cadê o rabinho do rato? Tá ali, ó. Ensinar uma tática aqui pra vocês, que vocês estiverem andando no mato, vocês andam sempre com uma varinha dessa aqui, ó. E uma dessa aqui, ó. Isso aqui é onça, gente. Eu briguei com uma onça feia esses dias pra trás, ela não me comeu por causa de dois negocinhos de pau desse aqui, ó. Onça é o seguinte, se ela vir no você aqui, ó, você balança a gainha aqui e vai na pata dela, ó. Tal. Dá uma balançada que vai na pata. Rapaz, o único jeito que tem de você brigar com uma onça é esse aqui. Isso aí eu não tô mentindo não, aconteceu comigo. Aqui, ó, quando eu falo pra vocês que tem cobra sucuri que é capaz de engolir um boi, que chega aí, ó, 10, 15, 20 metros de comprimento, é por isso aqui, ó. Ó, represinha aqui, ó, não é tão grande, também não é tão funda. Cobra sucuri aqui, ó, que pegou aqui a nuvia aí de quase 15 arroba. Pegou, a nuvia não morreu ainda, mas porém não consegue reagir mais. Deve já fazer um prazinho, a cobra enrolou nela e tá coxando aqui, ó. Ó a vaca aí perto aí, ó. Vi um vídeo do mineiro pescando com ratoeira, tropa. Vou fazer o teste aqui, hein. Se der certo, nunca mais eu vou comprar anzol, hein. Você tá doido. Pedaço de queijo tá na mão. Bora arrumar então, tropa. E essa aqui é antiga, tropa, ó. Da época da minha bisavó, hein. Você tá doido. É muito rato que ela já pegou, viu. Agora vai virar anzol, né. Bora lá, tropa. Chama na bota. Vai lá, vem peixe, peixe.
Vai lá, vem, peixe, peixe, peixe. Vamos ver se vai dar certo, tropa. Tem que contar no dedo. Chama que chama, olha lá, tropa. Fez um barulho lá, hein? Vocês escutou aí? Vamos ver se pegou alguma coisa. Será? Ó, tá puxando, hein? Tem bitela aí, hein? Você tá doido? Olha lá, tropa, e funciona mesmo. Você tá doido? Ó, o bicho veio até com o queijo na boca aí. Aí, trem doido. Galerinha, fazia tempo que eu não tava mais vendo eles. Pensei que já tinha morrido ou se alguém já tinha matado. Não sei se vocês já lembram daqueles tempos que eu encontrei. Primeiro eu encontrei um, depois eu encontrei o outro. Era um casal. Filmei ele aí umas 3 ou foi 4 vezes pra vocês. Pra quem nunca viu e não sabe do que eu tô falando. Esses tempos atrás eu encontrei um tatu de escama, que eles falam. Aqui na região já foi fragado, se eu não me engano, 2 dedos. Fiz essas filmagens. Uma vez ele estava na beirada do rio, outra vez já vi no meio de uns pastos. Galera, top, galera, olha aqui, ó, se liga aqui, galera, ó. Como vocês sabem que o facheiro tem água aqui, ó, se liga só, viu? Ó. Vai aqui, aproxima minha câmera, aproxima aqui, ó. Pra galera ver aqui, ó. Isso daqui dá uma água moada, galera, ó. Olha que pressão danada, galera, ó. Isso daqui, aproxima aqui. Aproxima assim, como vocês sabem que o facheiro tem água, olha o barulho aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Vocês têm que pegar desse jeito, galera. Agora, aqui, ó. Isso daqui é uma pressão retada, galera. Olha, eu posto uns vídeos aí, muitos dizem que é mentira. Mas não tem como, olha onde eu tô aqui, ó. Não tem como o cara fazer uma mentira dessa. Olha o tamanho, mostra ele todinho aí, pra galera ver. É porque, galera, eles pegam ver agora, galera, olha. Pressão danada. Se eu bater aqui, ó, ele é muito duro, galera. Olha, aproxima aqui, a galera de primeiro fazia ripa com ele. Olha o tamanho aqui, ó. Vocês conhecem isso daqui? Vocês conhecem isso daqui? O mestre dos magos fez aqui agora. Eu não deixei ele acender. Ele falou que se ele acender a vela aqui, ó, a vela sai voando. A vela sai voando não, né? Essa armação sai voando. Ele falou que brincava muito com isso na infância. Eu falei truco 6. Se sair voando, eu dou 500 pra ele. Vamos ver se é verdade mesmo. Pode acender? Não, espera aí, calma aí. Ó, eu apoiei ali pra poder dar certo. O isqueiro não quer pegar? Não, mas ele pega assim. Então é o seguinte, se caso isso daí voar, você tem 500. Tenta acender aí pra dar certo. Agora o calor vai subir É. e vai enchendo lá. Ah tá, que isso aqui vai subir. Até agora nada, tem que esquentar mais. Ah, você tá de brincadeira comigo. Você tá de brincadeira comigo. Ah, não, mestre. Sério mesmo? Tá vendo aí, né? Sério mesmo? Ah, não. Aí, ó, pode fazer em casa aí que tá aprovado. Aí comeu um amigo meu aqui embaixo, no Bonfim, Cristino, largou só os pés dentro dos tênis e as mãos aqui. Tem muita onça por aqui. Entrar no quintal do senhor? No quintal. Eu tava assando uma cabeça aí, ó, pra esse pessoal daí do instituto aí. Uhum. E os cachorros vieram e ela andava com uma fome por aqui. Eu sei que entrou ali na tela, quando ela sentiu que estava presa, ela varou no outro lugar. Fez um buraco desse tamanho. Na tela? Na tela. Rasgou a tela? Rasgou a tela. Meu Deus do céu, a bicha tem uma força, né? Ah, Deus me livre, né? Uma força imensa, não dá pra medir com ela, né? Que o bicho é um animal, né? É forte. Então, é muito forte. Foi o Beto aqui, ele foi atacado. Sorte dele que ele tinha um cachorro. Foi olhar um gado, uns bezerros dele, a onça pulou nele, pegou ele aqui, mordeu ele no braço, o cachorro veio para salvar ele, aí a onça virou no cachorro. Sorte que tinha esse cachorro, senão ele também já era. Na lida do campo, o sofrimento é grande, mas a risada é maior. Os casos engraçados refletem a realidade do sofrimento do homem do campo, que supera suas dificuldades e segue de cabeça erguida e sorriso no rosto. A verdade é que o caipira dá risada até dos próprios tombos, porque rir é o que segura o povo no campo em pé. Boa tarde, Marco. Boa tarde. Marco, como é essa rotina aqui no sítio, Marco? A minha rotina aqui é praticamente trabalhar 24 horas, né? Meu trabalho é caseiro. Eu armo a rede aí e fico aí direto. Passo o dia todo deitado na rede, só levanto para comer mesmo e passo a noite. Aí é 24 horas do trabalho? 24 horas. E o cara não quer me dar férias, olha. Ele não quer te dar férias? Não quer me dar férias aí. Por
O que ele diz pra não te querer te dar férias? Ele fala que não dá pra dar férias e tal, tem que trabalhar, né? Só que é um serviço cansativo, né? Que passar o dia inteiro na rede deitado assim, cansa a gente, pô. E como é que tá no teu contrato de trabalho? É contrato só ficar na casa mesmo, né? E só que ele quer que eu roce aí, quer que eu limpe, só que não tem condição, que não tá no contrato, né? No meu caso mesmo é ficar na casa aí, reparando a casa aí. Caseiro mesmo? Caseiro mesmo. Aí ele trouxe um pé de caju, queria que eu plantasse ainda. Mas eu não tenho condição, não tá no contrato. Plantou ali. Ele quer que eu roce aí, eu digo não tem condição. Eu vou pagar outra, eu vou ter que pagar para poder roçar para mim aí. Porque não tem condição. Não tem condição, não tem condição. É muito esforço físico, né, mano? E também chove muito também aí, agora de inverno aí, muita mutuca também. Ele comprou repelente para ti? Não comprou nada de repelente, nadinho. Ah, então tá certo, mano. É, tá certíssimo, não tem como trabalhar, né? No tempo que era pobre era uma coisa tão linda. Abóbora seda com leite. A mãe abre o forninho que tem abóbora assada. Bota uma sucrinha e vamos para roça. Não, no meio-dia chegava e dava comida boa. Guisado de abóbora. Como é que tu ia trabalhar, oh meu Deus do céu? Agora, tem os casos na roça que nem Freud explica, pois são tão fora da curva que quando acaba, o ouvinte fica pensando: será que ele é louco ou está só ensaiando? Fazer uma roçadeira de um liquidificador é um caso desses. Uma vez meu pai estava desleiteando uma vaca e chegou uma pessoa e falou: rapaz, essa vaca é boa de leite, hein? Meu pai falou: rapaz, essa vaca é dar um leitinho para criar o bezerro. Ele falou: é nada, a vaca é boa de leite. O ubro da vaca tá bonito. E aí, quando foi no outro dia que meu pai foi desleitear a vaca, quando ele levou a mão no peito da vaca, não tinha um gole de leite. A vaca secou o leite. Ele falou para mim: Nilson, vai lá na casa da velha minha mãe e chama ela lá, para ela vir benzer a vaca aqui, que a vaca não tem leite não. Aquela pessoa que veio aqui ontem, bromou a vaca. Corri lá, chamei minha avó. Minha avó veio e rezou a vaca. Quando ela acabou de benzer a vaca, ela falou: agora você vai lá no peito da vaca e puxa para ver se tem leite. Quando meu pai chegou lá, que puxou, a lixa de leite veio. Então eu vou falar uma coisa para vocês aqui, viu? O olho gordo existe. E graças a Deus eu aprendi a benzer de olho gordo. Esse bezerrinho mesmo aí pegou olho gordo. Primeiramente Deus, abaixo de Deus eu benzi e ele sarou, tá ação aí até hoje. Ô, Jovem, me diga uma coisa, o que você vai buscar em casa em hora dessa, 8 e pouco da manhã? Eu vou merendar, fazer um lanche. Né? Fazer um lanche? É, tomar um café. Sim, mas você começou a trabalhar que hora hoje? Comecei 3 horas. 3 horas? 3 horas da madrugada. Tinha uma ponta de lua, rapaz. Tinha uma pontinha de lua? Tinha. Aí faltou o sono? Aí o sono acabou-se. Sim. Não me deu mais para dormir mais, aí eu fui, me aperreei, Sim. Aí pronto, aí eu digo, peguei a enxada e vim para a roça. Convidou a enxada? Aí convidei a enxada e nós viemos para a roça. Já limpou a metade? Aí já limpei a metade. A metade. E esse seu lanche é o quê? O lanche seu é o quê? O lanche é pão com ovo. E tem ovo cozinhado também? Tem ovo cozinhado. Cadê o paeiro? E o cigarro aqui para fazer o cigarro, para fumar. Diz que é 3 bolsas de fumo por dia que você fuma? É 3 bolsas. 3 bolsas? Até meio-dia. Até meio-dia, meu? Rapaz, é fumo demais. Depois meio-dia é outra bolsa. É fumo demais, né? É fumo, é 4 bolsas. Nossa. 4 bolsas por dia. Por dia? É. De noite não fuma, não? De noite não fumo, não. Agora de dia... De dia cai que nem caipora? Pronto, essa noite, hoje de madrugada, eu vim... Tinha uma pontinha de lua, vim limpar o mato aí, feijão na baixa. Sei. Aí eu fui... Eu trouxe 5 bolsas de fumo. Sim. Aí botei no bolso. Quando amanheceu o dia, só tinha 2. 2? É. Eita, já deixou lá para não perder tempo? Aí já deixei lá para não perder tempo. Ah, pois diga, jogado. Rapaz, o trabalho que dá para criar um gado, o cara entrar na propriedade dos outros fazer o que fez aí, ó. É um prejuízo. Foi 3 não vi embora. O cara entra num lugar que não pode, dá isso aí, ó. Deixando prejuízo danado. No próximo vídeo agora eu vou mostrar para vocês verem lá. Onde tá lá, o que aconteceu direitinho, beleza? Entrou num lugar que não pode. Mas nem só de risada vive o matuto, viu? Tem histórias que arrancam lágrimas, como o caso da capivara de estimação Juma, que foi atacada por uma onça, ou a vaca que, mesmo já falecida, deu à luz a um lindo bezerro. É nessas horas que a gente vê que o povo da roça tem uma força que não se mede. Há 4 anos atrás adquirimos esse pedaço de terra
não tinha nenhum pé de fruta, dificuldade com água. Aqui no sertão chove pouco, mas Deus nos ajudou. Conseguimos perfurar um poço semi-artesiano, conseguimos encontrar água a 130 metros de profundidade e deu uma vazão de mais de 24 mil litros de água por hora. Quero mostrar aqui para vocês que bênção. Graças a Deus, água fresca, onde agora nós temos pé de fruta, nós temos pé de banana, laranja, limão, tem pocã, tem caju, tem goiaba, tem tamarindo, tem graviola, tem manga, tem muito pé de fruta aqui, graças a Deus, com muita água. Mesmo na seca, a gente molha os pés de árvore e estão se desenvolvendo bem. Glória a Deus. Um abraço. Essa humilde casinha aqui, ó, que muita gente não dá nada por ela. Quando eu falo com humilde casinha dessa aqui, é um castelo pra mim, é porque é. Olha só a minha casinha, olha só, né? Olha no chão, tudo sequinho. Deus tocou essas mãos que nunca fez uma casa na vida para fazer essa casinha aqui, para poder abrigar a mim e minha família. E num momento como esse, ó, momento de bênção, que é chuva, que é água, a gente está protegido, né? Ó, bem humildezinha, mas não tem, né, goteiro dentro de casa. Quando tem sol, a gente estamos protegidos do sol. Quando chove, estamos protegidos da chuva. Gente, será que é só eu ou tem mais alguém que se senta assim? Tem dia que é tão difícil pra gente, a gente já amanhece o dia assim, meio triste, angustiado com alguma coisa, né? Botar a orar a Deus para Deus cuidar do dia da gente e dos familiares. A gente tem algum medo, não sei o que é. Angústia, eu acho. Não é falta de Deus, que Deus a gente tem, faz as coisas certas para se preencher o vazio, né? E é assim. Você tá doido, velho? Quantas pessoas ricas nesse mundo e eu aqui pobre e arrombado que o que ganho dá malmente para comer. Pois é, meu parceiro. E quantas pessoas no mundo nesse momento cega, e ó você aí enxergando, meu parceiro, quantas pessoas surdas, quantas pessoas aleijadas, cadeira de roda, quantas pessoas se encontram hoje com um câncer em estado terminal, e ó você aí com saúde para trabalhar, meu parceiro, com saúde para correr atrás, quantas pessoas morreram com corona, mais de 600 mil, e ó você de pé aí, meu parceiro. Você sabe o que acontece? É que você é daquele tipo que aprendeu a reclamar por aquilo que te falta e nunca até hoje agradeceu por aquilo que você tem. A vida, meu parceiro, é mais do que essa reclamação que existe aí dentro de você. A vida tem mais para você. Então levante a cabeça e corra atrás, porque tá fácil para ninguém não, meu parceiro. Levanta essa cabeça e para de reclamar, que você nunca viu ninguém reclamar e ficar parado e conseguir dar a volta por cima. Agradeça a Deus por aquilo que você já tem, principalmente pela tua saúde. Valeu, obrigado. E como esquecer os animais? Eles são os companheiros mais próximos do homem em sua vivência junto da natureza e para muitos são quase da família. Para muita gente, o cavalo é quase um irmão, o cachorro é o melhor amigo e as galinhas dormem embaixo do fogão a lenha nos dias de chuva. Esses bichos não falam, mas contam histórias com o olhar. Ó, gente, que o negócio é assim, ó. Eu nunca vi um negócio desse. A vaca criou 4 bezerros uma vez. Quem quiser vir ver, os 4 bezerros. Uma vez aqui, ó. Tá bom, hein? Hoje faz 3 dias. Eu vim aqui conferir o gado agora. E eu vim aqui após ela ter morrido. E quando ela morreu, ela estava com o bezerro na barriga. Como é bênção de Deus, né? Olha aqui. O bezerro nasceu depois da vaca morta e está vivo. Eu só posso falar que estou emocionado, porque ele nasceu depois que ela morreu. 2 dias depois, 3 dias hoje. Aí, ó. Pai de 5. Todo ano, né, Israel? Todo ano, essa aí só apareceu. E cria. Que cena triste. Diz que o caminhão carregou na fazenda, trouxe a esposa dele
que vai pro frigorífico. E ele veio atrás do caminhão e tá aqui, ó, chorando, pedindo para entrar na gaiola. Que triste. Aí, pessoal, tá vendo esse animal aqui, ó, esse cavalo? O dono dele, o proprietário, acabou de amarrar ele aqui, é um carroceiro. Trabalhou o dia inteiro com o bichinho, ó, com a carroça, ganhou dinheiro para levar para sua casa, para sua família, nas costas do animal aqui, ó, numa carroça puxando metralha, fazendo carroça frete. Aí acabou de passar, amarrou o animal aqui, ó. Eu falei, mas rapaz, esse cavalo vai comer o que aqui? Ele falou, ele se vira aí, ó. Se ele não quiser comer, ele morra. Eu devo de informar que a Juma seguiu o seu destino ontem. Ontem à tarde, 6 horas da tarde. Última vez que nós vimos ela, ali no porto. Foi onça, porque tem sinal de unha nas costas dela, no lombo em cima. Essa largura assim, tem onde passou as unhas, os dois lados. Então jacaré não é. Foi onça mesmo. Tem o sinal da unha, não deu. Oi, Juma, você deu um susto no ar, cara. O meio tá machucado? Tá machucado. Tá mesmo, cara. Olha aí. Puta merda, cara. Quebrou. Olha como é que tá inchando. É onça mesmo. Olha o talho aí. Foi a onça, cara. Não pode. Tá inchada a paleta. Olha os talhos lá, ó. Vem, Juma. Puta merda. Não vai cuidar de você, vem. E aí, gostou de ouvir os casos mais malucos do interior do Brasil, temperados com aquele toque de terra batida, fogão a lenha e língua solta? E vai vendo, viu, que no fim das contas o exagero é só para deixar a vida mais bonita. Obrigado por assistir e até a próxima. Gente, agora o Naturando tem o Clube de Membros, um modo mais prático para quem gosta do nosso trabalho de apoiar ainda mais o canal, onde você vai ter acesso a conteúdos exclusivos e também fará parte do grupo de WhatsApp do Naturando, onde são postados vários vídeos por dia, com tudo sobre a roça, além de poder interagir com outros participantes. Para quem quer um conteúdo diferenciado, clique no botão Seja Membro e veja os vídeos sem propaganda, sem narração e ainda um conteúdo bem diferenciado, pois muita coisa que eu não posso postar aqui, eu posto por lá. Até mais!